Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante estava silencioso a essa hora tardia, exceto pelo murmúrio dos clientes e o tilintar dos talheres. Num canto, um menino de olhos brilhantes, sentado numa cadeira alta demais para ele, observava o movimento dos funcionários. Ele tinha uma perna paralisada e suas mãos tremiam levemente quando tentava segurar a colher. À mesa, o pai, um homem elegante e bem vestido, com o rosto marcado por anos de poder e riqueza, tomava um gole de uísque. Seu olhar frio recaiu sobre um jovem e esguio garçom negro, de mãos rápidas e precisas. Sem dizer uma palavra, o garçom começou a servir o rapaz, cortando sua comida em pedaços pequenos e certificando-se de que ele comesse adequadamente. Cada gesto era permeado de paciência e delicadeza. O bilionário, acostumado a que todos obedecessem a cada uma de suas ordens, sentiu algo se quebrar dentro de si. Como podia aquele estranho, um mero garçom, demonstrar tanto respeito e carinho por uma criança que ele nem conhecia? Sentiu um calor que jamais experimentara em seus negócios e transações, algo profundamente humano. Ao final da refeição, o garçom, com o rosto iluminado por um sorriso genuíno, murmurou um obrigado, quase inaudível. O garçom respondeu com um sorriso discreto, quase envergonhado da própria coragem. E naquele exato momento, o bilionário compreendeu que a verdadeira riqueza não reside nas contas bancárias, mas na compaixão e no cuidado que se demonstra para com os outros. Essa cena mudou a vida dele para sempre. Naquela noite, ele tomou uma decisão que alteraria seu destino e o de outros para sempre. Na manhã seguinte, o homem que comandava impérios avaliados em bilhões de euros estava em seu escritório ultramoderno, mas sua mente estava em outro lugar. O rosto do jovem garçom negro, atencioso e paciente com seu filho, não saía de sua cabeça. Nunca antes, nem mesmo nas maiores negociações, sentirá tal emoção. Ele imediatamente ligou para seu assistente: encontre esse rapaz. Em qual restaurante ele trabalha mesmo? Algumas horas depois ele entrou no restaurante, vestido com seu terno impecável, cercado por seguranças e exalando uma aura de poder que todos reconheciam. O garçom, surpreso, o reconheceu imediatamente. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele colocava a bandeja que carregava sobre a mesa. Olá, eu posso te ajudar? Ele gaguejou. O bilionário ajoelhou-se ligeiramente para ficar à sua altura, deixando de lado a autoridade habitual em seu tom de voz. Sou James Harrington. Quero lhe agradecer. Ontem, o que você fez pelo meu filho foi mais do que um simples gesto. Quero que trabalhe comigo, que esteja ao meu lado. O garçom recuou incrédulo. Mas, não sei nada sobre o seu negócio, senhor. Sou apenas um garçom. James sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Exatamente. O que você consegue fazer supera qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Você tem paciência, humanidade, um coração que eu nunca vi em ninguém. Naquele instante, o garçom compreendeu que sua vida estava prestes a mudar. O mundo do menino que ele alimentara e o de seu pai agora se entrelaçariam de uma forma inesperada. E para James Harrington, pela primeira vez na vida, não se tratava mais de lucros ou ações. Ele queria aprender a ser pai, um homem melhor, graças àquele menino. A decisão estava tomada. Ele contrataria o garçom, mas não apenas como um funcionário. Ele o convidaria para fazer parte de sua família, um guia moral para seu filho com deficiência. E ele sabia no fundo que nada seria como antes. Alguns dias depois, o garçom, cujo nome era Marcus, começou seu novo trabalho com James e seu filho de 7 anos, Ethan. Marcus não estava ali apenas para alimentar o menino. James queria que ele se tornasse um guia, uma presença reconfortante e atenciosa. O tipo de presença que Ethan nunca havia tido de verdade. No início, tudo parecia difícil. Ethan, tímido e desconfiado por causa de sua deficiência, recusava-se a falar com Marcus. Suas mãos tremiam quando tentava segurar objetos e ele frequentemente se encolhia em sua cadeira de rodas. Mas Marcus não desistiu. Todas as manhãs ele chegava com um sorriso, uma piada leve ou um pequeno brinquedo para o menino. Certo dia, enquanto Ethan tentava construir um pequeno trem de madeira, suas peças caíram no chão. Marcus se ajoelhou e disse baixinho: "Sabe de uma coisa? Até os trens cometem erros antes de chegar ao destino." O menino olhou para ele, surpreso. Era a primeira vez que alguém falava sobre sua deficiência sem pena, sem medo, mas com respeito. Aos poucos, ele começou a falar, a rir, a demonstrar sua curiosidade pelo mundo. James, observando a cena da sala de estar, sentiu uma nova emoção o invadir. Ele compreendeu que Marcus havia mudado não apenas seu filho, mas a si mesmo.
Pela primeira vez em muito tempo, ele queria passar um tempo com seu filho, conversar com ele, ouvi-lo de verdade. E então chegou o momento em que Ethan revelou algo que surpreendeu a todos. Ao mostrar um desenho que acabará de fazer, ele disse timidamente: Marcus, eu quero aprender a lutar como você. Marcus, chocado, olhou para o garoto. Eu? Mas Ethan, eu não sou um mestre de artes marciais. O menino sorriu. Não importa. Eu só quero ser forte como você, forte para nunca mais ter medo. James sentiu o coração afundar. Ele entendeu que aquele jovem garçom não havia apenas dado comida ao seu filho, ele havia semeado sementes de confiança, força e esperança. E o que ele viu não tinha preço. Era um dom humano puro e raro. Naquele dia, uma aliança inesperada se formou, um bilionário, seu filho com deficiência e um garçom bondoso. Juntos, eles descobririam que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em coragem, amor e humanidade. Algumas semanas depois, tudo parecia estar correndo bem. Ethan ria mais, e Marcus havia se tornado um pilar indispensável em sua casa. Mas o destino reservava um teste para essa harmonia recém-conquistada. Certa tarde, enquanto James estava em uma reunião importante, um estranho entrou na casa. Ele alegava ser um investigador, mas seu olhar frio e ameaçador denunciava algo mais. Tentou intimidar Marcus, insinuando que trabalhar para um bilionário poderia ser perigoso e que certos segredos da família Harrington poderiam colocar sua vida em risco. Marcus, embora surpreso, não recuou. Calmamente colocou a mão no ombro de Ethan, que tremia de medo. Ethan, fique atrás de mim. Eu cuido de tudo, murmurou. O estranho riu com desdém e aproximou-se deles, mas Marcus, apesar do medo, deu um passo à frente. Se vocês querem perigo, vão encontrá-lo nos erros que cometerem, não neste rapaz, disse ele com firmeza. Naquele exato momento, James, alertado pelo alarme da casa, correu para dentro. Ao ver a cena, sentiu o coração apertar e uma raiva que nunca havia conhecido explodir dentro dele. Saiam da minha casa, gritou com a voz trêmula, mas cheia de autoridade. O intruso recuou, surpreso com a determinação dos dois homens. Marcus calmo, mas pronto para proteger Ethan, e James, disposto a tudo por seu filho e pelo homem que mudará suas vidas. O estranho finalmente fugiu, e a casa mergulhou novamente em um silêncio carregado de adrenalina. Ethan, em lágrimas, mas aliviado, abraçou Marcus com força. Obrigado. Obrigado por estar aqui por mim, murmurou ele. James aproximou-se e colocou a mão no ombro de Marcus. Eu não sabia que podia confiar tanto em alguém. Obrigado, Marcus. Você não protegeu apenas meu filho, você protegeu aquilo que me é mais precioso. Naquele dia, James compreendeu plenamente o valor de Marcus. Ele não era mais apenas um funcionário ou um guia para Ethan. Havia se tornado parte da família, um símbolo de coragem, lealdade e humanidade. E pela primeira vez, James se sentiu verdadeiramente rico, não por causa de seus bilhões, mas pelos laços que havia forjado. As semanas seguintes trouxeram uma calma bem-vinda à casa dos Harrington. A intrusão do estranho deixará sua marca, mas também fortalecera os laços entre James, Marcus e Ethan. Todas as manhãs, Marcus preparava o café da manhã para Ethan, ajudando-o a comer e a sorrir apesar dos desafios da sua deficiência. James, antes absorto em seus próprios afazeres, começava a compartilhar esses momentos com eles. Sentava-se à mesa, fazia perguntas ao filho e ria das piadinhas de Marcus. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Ethan apontou para uma árvore. Papai, o Marcus me ensinou a escalar como você, mas do meu jeito. James sorriu comovido. Sabe, filho, não é o tamanho que importa. É a coragem e a vontade de continuar. Marcus, parado ao lado deles, sentiu um calor no peito. Ele sempre acreditara que um simples ato de bondade poderia mudar as coisas, mas agora via o efeito bola de neve. Um pai distante estava se tornando atencioso. Um menino frágil estava se tornando confiante e uma família inteira estava renascendo. Certa noite, enquanto jantavam juntos, James se pronunciou. Marcus, quero que saiba que você está fazendo mais do que apenas alimentar meu filho. Você nutriu o coração dele e o meu também. Marcus, surpreso com a declaração, baixou os olhos. Estou apenas fazendo o que posso. James balançou a cabeça. Não. O que você faz supera qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Graças a você, somos uma família de verdade. Ethan sorriu e abraçou Marcus. Eu te amo, Marcus. Naquele dia, a casa ecoou com risos e alegria. James finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas em amor, cuidado e lealdade. E para Marcus, a vida havia assumido uma dimensão inesperada. Ele não era mais apenas um garçom, mas um guia, um protetor e um membro pleno de uma família que ele ajudara a reconstruir.
A partir daquele momento, nada seria como antes para James, Ethan e Marcus. Suas vidas, antes fragmentadas, encontraram harmonia, e cada um descobriu o valor inestimável da humanidade. Alguns meses depois, a casa dos Harrington estava transformada. A risada de Ethan ecoava por todos os cômodos e James, antes obcecado pelos negócios, aprenderá a valorizar cada momento com o filho e com Marcus. Mas o melhor ainda estava por vir. Certa manhã, James convidou Marcus para seu escritório. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de veludo preto. Marcus, começou James com a voz trêmula, você mudou nossas vidas. E quero que saiba o quanto você significa para nós. Marcus franziu a testa, surpreso e um pouco envergonhado. Eu estava apenas cumprindo meu dever. James sorriu. Não, Marcus. Você fez muito mais do que o seu dever. Você deu confiança e força ao meu filho e despertou algo em mim que eu pensava estar perdido. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma medalha gravada, para aquele que nutriu o coração de uma família. Os olhos de Marcus se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Ethan, que acabará de entrar no escritório, aproximou-se e deu um pequeno beijo na bochecha de Marcus. Obrigado, Marcus. Obrigado por estar aqui para mim. Eu te amo. Naquele momento, Marcus percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um garçom. Agora fazia parte de uma família amorosa, respeitada e unida. James colocou a mão no ombro de Marcus. Você é mais precioso do que todo o ouro do mundo. E acredite em mim, você enriqueceu nossas vidas de uma maneira que o dinheiro jamais poderá igualar. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos, James ergueu seu copo. A família, aquela que escolhemos e aquela que construímos com nossos corações. Ethan aplaudiu e riu, Marcus sorriu, e James sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Naquela casa, o amor e a compaixão haviam substituído a solidão e o dinheiro. E nesta casa iluminada pela felicidade e ternura, todos compreenderam que a verdadeira riqueza não se mede em milhões, mas em momentos compartilhados, coragem e humanidade.